Gratos a Ele por mais uma semana, gratos a Ele por mais um dia, graças a Ele por mais uma oportunidade de vivermos, de estarmos aqui neste local, nesta sexta-feira. Como de costume, sempre temos estado aqui, realizado a obra de Deus, o ID, aqui nessa praça, onde nós sempre reunimos aqui, fazemos esse culto ao ar livre, e principalmente com a mensagem voltada para o pecador, tá certo? Boa noite às pessoas que estão nos vendo pela internet. Obrigado por vocês estarem conosco, que Deus os abençoe, que vocês possam ter a paciência de assistir, de compartilhar, de orar, e principalmente que vocês sejam abençoados por tudo que vai ser feito aqui, porque tudo que vai ser feito aqui nessa noite é exclusivamente para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar para a gente iniciar esse nosso culto evangelístico, e depois vamos seguir com a programação dos louvores. Acabamos de ouvir a música oficial de missões nacionais, mundiais, ok? Tá bom, então vamos orar. Pai amado e querido, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste local, Deus. Local esse que o Senhor concedeu à tua serva, Pai. E onde, ó Deus, aqui, além de ela trabalhar, o local que o teu nome é anunciado, o teu nome é glorificado, Senhor. Ó Deus, de antemão já pedimos, ó Deus, repreende toda influência maligna, satânica, toda tentativa, ó Deus, de barrar, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja aqui, ó Deus, conosco, iluminando cada coração, cada mente das pessoas que vão nos ouvir, das pessoas que estão aqui próximas, que vão ouvir a tua palavra, Pai. Ó Deus, que nessa noite seja uma noite de salvação, ó Deus. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Deus. Protege-nos, ó Deus, de todo mal, ó Deus. Usa cada um de nós nesta noite como instrumento em tuas santas mãos, para te glorificar, para te exaltar, ó Deus, e para, ó Deus, anunciar o teu amor às nações. Assim nós nos entregamos em tuas mãos, Paizinho, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Vamos continuar então com os louvores. Acima de tudo, quem crê? Amém. É assim mesmo. Deus acima. Vamos cantar, todos nós juntos. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração
cheia de finalidade e aproveitar do mundo e pouco te mover. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois, coisas que eu necessito ficar pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Amém? Mas agora eu vou passar para o pastor Torres. Meus queridos irmãos, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, né? Então, aqui conosco, ao nosso redor, não tem tanta gente, né? Mas tem muitas pessoas ao redor que conseguem ouvir a palavra. Eu estava lembrando agora há pouco como é difícil hoje as pessoas darem atenção para a palavra de Deus, né? Satanás faz qualquer coisa para tirar a mensagem de salvação. Eu lembro de uma história interessante, que uma grande empresa estava precisando de um funcionário. E mais de 1000 pessoas se inscreveram para trabalhar nessa empresa. E era uma empresa de comunicações. E estava todo mundo ali no pátio aguardando a chamada, a hora para abrir os portões para entrarem e fazerem a prova. De repente ouviu-se um tic-tac, tinha um som em cima, né? Então de repente ouviram todo mundo conversando, mas alguém estava ligado no som lá em cima. E de repente alguém levantou e saiu correndo a todo vapor. Correu, bateu no portão, entrou. Todo mundo ficou sem entender o porquê. Por que aquele rapaz fez aquilo? Sabe o que aconteceu, queridos? Alguém lá dentro da sala viu uma mensagem por um telégrafo, né? E dizendo o seguinte: aquele que ouvir essa mensagem e entrar primeiro no portão será o funcionário contratado. Então aquele rapaz, ele estava ligado no que ele foi fazer. Então ele correu e entrou, e de repente saiu a mensagem geral: não tem mais provas, o funcionário já foi contratado, já está acertado já. Aí todo mundo ficou sem entender como foi aquilo, né? Aí explicaram que era um trabalho de muita tensão. Então, no meio de mais de 1000 pessoas, um rapaz estava ouvindo, estava atento aos acontecimentos. Irmãos, queridos amigos que estão em casa também, muitas pessoas vão deixar de ir para o céu, infelizmente. Sabem por que não vão entrar no céu? Porque não tem tempo para ouvir a palavra de Deus.
porque a vida é corrida, a concorrência é grande, é trabalho, é família, é tantas coisas menos Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, né? A importância de ouvir principalmente a mensagem certa. Principalmente ouvir a mensagem certa. Quase toda noite antes de eu dormir, eu fico vendo algumas mensagens na internet. E eu sei que é bom, mas ao mesmo tempo não é. Vários réus, né, na internet. Parece uma pessoa: ei, para aí, Deus tem uma mensagem para você. Deus te mandou dizer isso. Aí vem uma promessa, diz um monte de coisa, né? Queridos, Deus, Ele nos fala através da sua palavra. Somente através da sua palavra. Ele deixou essa palavra, né, para que o homem fosse salvo através da mesma. Lá em Romanos 10 diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Como eles vão crer se não ouviram? Como vão crer em alguém que nunca ouviram falar, né? Então é preciso a pessoa ouvir a palavra de Deus. Não existe outra forma do ser humano obter a salvação a não ser através da palavra de Deus. Ele tem que ouvir, né? Então, irmãos, tem muita gente que está atrás de ouvir mensagens agradáveis. E tem muita gente se aproveitando da incapacidade das pessoas entenderem a palavra de Deus. E infelizmente, de novo, a igreja, não a verdadeira, mas o que a gente vê no mundo são várias denominações, muitas pregando o que eles acham que é certo, e poucas de fato pregando a palavra de Deus. Deus fala, Deus manda mensagem para toda a humanidade. A mensagem principal é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não, ou seja, não vá para o inferno, não vá para o lago de fogo, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Irmãos, parece que a gente está vivendo isso que Mateus escreveu aqui há mais de 2000 anos atrás. Parece que ele escreveu hoje. Se a gente for analisar, parece que foi hoje. Eu vou ler aqui versículo por versículo para ver se fica melhor compreender, né? Mateus 23 diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Alguns líderes, né? Obedeçam e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas o outro versículo diz assim, ó: mas não façam o que eles fazem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, Jesus diz assim: obedeçam a tudo que eles dizem, dentro da palavra, mas não façam o que eles fazem. Se a mensagem não servir para mim, eu não sirvo para transmitir a mensagem. Se ela não falar comigo, eu não vou ser útil para transmiti-la. Eu não posso ser um hipócrita, simplesmente dizer faz isso, aquilo, outro, mas viver de uma forma diferente. A gente tem visto muito isso. A gente tem visto muito isso, né? Muitas chamadas religiões
igrejas e os escândalos estão aí para provar, né? Aí o versículo seguinte diz assim, ó: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quer dizer, é uma carga enorme nas costas dos membros, das pessoas que não têm conhecimento, mas nem com o dedo. Muitos fazem qualquer coisa para ajudá-los. Então a gente tem visto isso. Eu vou dizer uma coisa aqui, queridos, que é muito duro essa realidade. Hoje, eu não sei quantos por cento, mas a maioria dos pastores, eles não querem pastorear ovelhas. Eles não querem ser exemplos para as suas ovelhas. Eles querem ser dono da igreja. E existe muito isso. Muitos não querem, muitos se acham donos da igreja, como se eles tivessem morrido na cruz, como se eles tivessem pagado o preço que Deus requeria que Jesus pagasse, né? Então, uma vez eu disse isso numa reunião de pastores e fui praticamente esculachado. Eu digo, olha, muitas igrejas estão sofrendo porque os seus membros não sabem a responsabilidade que têm. E com isso muitos pastores se acham dono das igrejas. Se acham donos. E eu disse, enquanto nós somos apenas servos, nós deveríamos ser apenas como se fosse assim, um funcionário da igreja. Mas se você pesquisar, creio eu que talvez 90% ou mais, os irmãos não conhecem o seu direito. As igrejas não são, elas não são autônomas, porque elas têm um dono. Aquele dono dita as regras, dessa forma, e aí vai, né? E como é que fica o evangelho? Então isso é a realidade. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito do pastor? Qual é a função do pastor? Pedro diz, se alguém almeja episcopado, né? Alguém deve pastorear, diz, pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por sorte da ganância, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas como exemplos. Queridos, irmãos que estamos vendo na internet, a sua igreja é assim? Eu não estou dizendo que eu sou o cara na verdade, mas o pastor ele não pode se pastorear por constrangimento, ele não pode pastorear por sorte da ganância, ele não pode pastorear como se ele fosse dominador das ovelhas. Ele tem que pastorear com exemplo. Com exemplo. Aqui Jesus diz dos fariseus: fazem tudo o que eles vos mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. Eles falam uma coisa e praticam outra, e colocam um peso, um fardo pesadíssimo na mão dos irmãos. Tem igrejas que os irmãos não têm folga, é culto, é reunião, é não sei o que, é isso, é aquilo, é campanha, aquele negócio todo. Então precisamos entender isso. E se você analisar até certo ponto, muitas pessoas têm se afastado da igreja porque vê esses maus exemplos. Eu que não vou servir a fulano, eu que não vou. Infelizmente, é o que tem acontecido. Olha o versículo seguinte. Isso aqui eu já li, né? Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Irmãos, qual é a grande briga hoje na mídia entre alguns pastores? É quem se destaca, é quem tem status, é quem é mais visto, é quem tem mais seguidores, é quem tem mais membros. Quando você pergunta a essas pessoas se você morrer hoje, tem certeza do céu? Aí a coisa pega. Aí a coisa pega.
né? Porque não está sendo pregado o evangelho de salvação, não está sendo pregado o evangelho de arrependimento, não está sendo pregado que o inferno é uma realidade, não está sendo pregado que a morte é uma realidade, e as pessoas deixam indo ao léu, vivendo de qualquer maneira, enquanto isso estão perecendo. Então, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franges, e as franjas de suas vestes bem longas, né? Antigamente eles faziam isso, né? Os fariseus, os filactérios eram uma caixinha de couro, botava um aqui com os mandamentos dentro, né? Uma parte, outra na testa, mas eles faziam maiores. E o que a gente tem visto hoje é isso, as pessoas querendo serem importantes, querendo fama, querendo status, é a jatinho para cá, é mansão para colar, e os irmãos trabalhando, os irmãos servindo. Por que isso, queridos? Porque falta a verdadeira doutrina. O crente que é doutrinado, o crente que conhece a palavra de Deus, ele não é enganado. Mas se a pessoa não é doutrinada, se torna algo fácil. Conheço igrejas grandes que quem manda é o pastor, quando na realidade a igreja deveria ter uma diretoria, a igreja deveria ter um corpo diaconal. Então essas decisões todas são tomadas com o pastor e com a sua diretoria, não só o pastor. A igreja tem um tesoureiro, tem um secretário, e esse tesoureiro ele tem que prestar contas de tudo que entra na igreja, no caixa da igreja, de quem entrou, para onde foi. Tudo isso tem que ser feito, queridos. Mas a gente vê hoje completamente diferente, né? Vamos em frente. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Aqui Jesus vem falando que nós não deveríamos chamar ninguém de mestre, a não ser, né, ele, o próprio Deus. Mas aqui ele vem falando que o maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí Jesus diz assim, versículo 13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Então, quando eu digo que está sendo pregado em muitas igrejas um evangelho que não é o verdadeiro, está sendo fechada a porta de salvação para as pessoas, porque a salvação é através de Cristo. Tem que ouvir a palavra, tem que compreender que a sua situação. Quando o homem entende que ele é pecador, como é que ele entende isso? Porque a palavra diz, todos pecaram. Quando o homem entende que Deus nos amou de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para morrer por ele. Quando o homem entende pela palavra que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E quando ele confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ele crê com o seu coração, não com a mente, quando ele crê que Cristo morreu e ressuscitou, e ele confessa Jesus com a boca, ele é salvo. Mas não é isso que é pregado na maioria das igrejas. E com isso, o reino de Deus, as portas são fechadas. As portas, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ou seja, nem eles têm certeza da salvação. Porque o objetivo deles não é ganhar almas, não é servir a Deus, não é ter uma vida de santidade, mas é ter status, é ter posição, é ter seguidores, é ter muita coisa menos o desejo de louvar e de honrar a Deus. Então precisamos atentar para isso, né?
eles nem entram e estão impedindo aqueles que querem entrar. Queridos, quantas pessoas estão presas a certas religiões? Pessoas que são zelosas, pessoas que procuram servir da maneira que o seu líder os orienta, mas porque eles não sabem da verdade. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 1, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha oração a Deus pelos judeus é para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E o resultado é o que, queridos? Morte eterna. Qual é o resultado? Morte espiritual, perda de salvação. Por quê? Porque não conhecem a justiça de Deus. A Bíblia diz, ele diz: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, não adianta você pregar que a salvação é pela lei, que a salvação é pelas obras, que a salvação é por qualquer coisa. A salvação é só através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe um caminho alternativo, não existe uma saída, não existe um jeitinho. Mas as pessoas, muito infelizmente, milhões de pessoas estão vivendo enganadas, servindo a uma religião, servindo a uma igreja, sem terem a certeza da salvação. Não pule, Felipe. Meu nome é Fábio. Sem terem a certeza da salvação. Queridos, a Bíblia mostra como ser salvo, e a Bíblia mostra como ter certeza da salvação. O João, ele mostra no Evangelho de João como ser salvo. Na sua primeira epístola, ele mostra também como ter essa certeza da salvação. Mas ninguém vai ser salvo se não ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai ser salvo ouvindo falsas profecias. Ah, Deus tem o melhor para ti, Deus tem a promessa para ti, Deus tem isso aqui para ti. Deus tem, mas as promessas de Deus estão aqui na palavra. Todas as promessas de Deus estão condicionadas à obediência do homem. Todas elas. A pessoa pega, por exemplo, Filipenses 4,13: se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso fazer todas as coisas. Ele não está dizendo isso. Paulo está dizendo ali que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu a estar contente com fome, com abundância, com frio, com vestido. Ele aprendeu. Aí ele está falando de uma oferta que ele recebeu dos filipenses. Aí no versículo 19 ele diz assim: e o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. As pessoas pegam só esse versículo, separam do contexto e criam uma promessa. Mas o contexto está dizendo que Deus vai suprir a necessidade de quem? Os filipenses, eles deram uma oferta missionária para Paulo. Eles supriram o que Paulo necessitava. Então essa promessa é para aqueles que fazem, que contribuem com a obra missionária. Nós ouvimos aqui no começo do nosso culto o hino oficial de missões, né? Da Convenção Batista. Então, queridos, essa promessa é para aqueles que contribuem com a obra missionária. Então não adianta pegar só as promessas, tirá-las do contexto e achar que Deus vai me abençoar por causa dessa promessa dele.
Mas cada uma, como eu falei, cada uma está condicionada à obediência, cada uma está condicionada ao crer. Por exemplo, quando Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele disse? Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. A promessa é: quem vai ser salvo? Aqueles que creem e forem batizados. Aí, quem porém não crê será o quê? Condenado. Olha só. Quem porém não crê será condenado. Então, queridos, precisamos atentar para esses detalhes. Seguindo aqui, né? Versículo 15: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, ou fazer um prosélito, ou fazer um discípulo, né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Por que isso, irmãos? Porque uma pessoa que entra numa seita, toma uma lavagem cerebral, só um milagre vai tirá-lo de lá. Só um milagre. É muito difícil. Uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, ele vai ouvir, ele vai crer. Mas uma pessoa que a primeira coisa que ele vai ouvir é o evangelho falso, ele vai crer também. E aquilo vai ser inculcado dia a dia na sua mente, no seu coração. E o resultado? Um discípulo 2 vezes mais, né? No inferno. Ele diz aqui, né? Deixa eu achar o versículo de novo. Quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É verdade, queridos. É verdade. Minha esposa ficou presa 22 anos numa religião. Ela e a família dela. Ela é grata porque a religião que ela ficou presa esses 22 anos, que ela serviu como missionária em muitas coisas na sua juventude, ajudou, de certa forma, a família dela a sair de outra situação. Mas as pessoas, é considerado um milagre quando a pessoa passa 22 anos servindo uma seita, uma religião que não é a Igreja de Cristo, e ele descobre a verdade, sai e continua normal. Eu conheço algumas que caíram de fato no mundo, revoltadas, porque foram enganadas. Agora vocês imaginam pessoas que passam a vida inteira servindo uma certa religião, uma certa igreja, mas que para ela não foi pregado a condição de salvação através de Cristo. Aí ela morre toda faceira. Quando chega, pensa que vai para o céu, vai para um lugar completamente diferente, queridos. Lembra que Cristo falou aqui? Quando conseguem fazer um discípulo, tornam 2 vezes mais filho do inferno. E é isso. Eles não acreditam que eles estão errados. Toda religião, toda seita, na mente deles, o único certo é eles. Os outros estão todos errados. Mas Deus deixou a palavra. Deus deixou a Bíblia. A igreja verdadeira, composta de todas as pessoas que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, as pessoas que nasceram de novo, queridos, a igreja não salva ninguém. A religião não salva ninguém. Só que o propósito da igreja é levar
esse conhecimento a homens e mulheres, fazer com que eles se deem conta de que estão perdidos e que precisam da salvação através da graça de Jesus Cristo. Se a igreja não prega esse evangelho, ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é para viver entre quatro paredes, como reuniões sociais. Ela precisa ir no mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Ela precisa ir cumprir o ídolo de Jesus. Quando Jesus estava orando em João 17, na oração sumo sacerdotal, ele diz, orando por ele, orando pelo discípulo, pela igreja futura, ele diz assim: assim como me enviaste ao mundo, assim como Deus enviou ele ao mundo, ele diz, também eu vos envio ao mundo. Nós estamos aqui, queridos, vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós não estamos aqui para vivermos como o mundo vive. Nós não estamos aqui para nos comportar como o mundo se comporta. Eu estava à tarde hoje aqui no mar, ali na frente de casa, pescando. Aí aquele clima agradável, eu olhei lá para a orla, aquele monte de carro, um monte de moto. Digo, alguma coisa está errada, deve ser um velório. Tá, aí passou realmente, ver o carro da funerária, passou, né? Então, irmão, eu sempre tenho dito, a morte não manda e-mails, não avisa, não é? Ela não avisa. E eu sempre tenho dito que a maior prova, já estamos terminando, né? A maior prova do ser humano, do dia que nasce ao dia que vai morrer, é ele se reconciliar com Deus. Eu sempre digo isso. Todo mundo sabe o dia que nasceu, mas ninguém sabe o dia que vai morrer. E a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. O dia da salvação é agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. É agora. Então nós estamos aqui toda sexta-feira com essa mensagem. Para algumas pessoas, uma mensagem antipática, uma mensagem que poucos querem ouvir, principalmente nos nossos dias. Mas é necessário pregar essa palavra. Essa palavra é necessária ser pregada até que Cristo volte, né? Então, aqueles que atentarem, aqueles que derem atenção à palavra, serão salvos. Como aquele rapaz que ouviu a mensagem do telégrafo, né? Então ele estava atento, ele ouviu a mensagem e ele foi beneficiado. Eu sei que muita gente não faz a menor questão de ouvir o Evangelho, né? Mas a nossa obrigação, o nosso propósito é pregar essa palavra, mostrar a verdade. Não estamos aqui pregando uma igreja, não estamos aqui pregando uma denominação, não estamos aqui pregando uma religião, estamos pregando o Evangelho verdadeiro. Aquele que diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado. A luz veio ao mundo, a luz, Jesus é a luz. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, nos nossos corações, e nós como igrejas possamos despertar para isso. Meus parentes, meus familiares que estão sem salvação, eu preciso me preocupar com eles, eu preciso orar por eles, e eu preciso de uma forma mandar alcançá-los com a mensagem do Evangelho. Vamos orar, encerrando? Pode ser? Depois continuaremos com os louvores, né? Então, a você que está em casa, que nos acompanhou até aqui, queridos, Deus te abençoe, a todos vocês, seus familiares, que Deus conceda a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amém? Vamos orar? Pai, no nome santo e precioso de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus,
Gratos a Ti por mais uma semana. Gratos a Ti, Paizinho, por mais um dia, Senhor. Pela oportunidade, pela liberdade, Pai, que temos ainda de ministrar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, abençoa a família de cada um aqui representado, Paizinho. Abençoa, Deus, toda essa comunidade Barra Nova, Senhor, Massagueira, Santa Rita, Paizinho. Acampa os Teus anjos ao redor dessa comunidade, Pai. Pai amado, tem misericórdia da nação brasileira, Pai. O Senhor tem visto o que tem acontecido com a nossa nação, Pai. Nós queremos Te pedir, Pai, tem misericórdia, Pai. As pessoas que estão encantadas, as pessoas que estão cegas, que não conseguem ver a realidade, Pai. A palavra diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Ó Deus querido e amado, que esses ouvidos, essas mentes, sejam atingidas pela Tua verdade, Pai. Que haja uma libertação na nação brasileira, Senhor. Tantas pessoas que vivem enganadas, ó Deus. Tantas pessoas que vivem defendendo o que é errado, meu Deus. Nós temos visto, Pai querido, quanta injustiça. A verdade sendo trocada por mentira. A justiça sendo trocada por injustiça. Ó Pai, tem misericórdia, Pai, das pessoas que estão presas, estão sendo perseguidas, ó Deus, sem terem culpa, Pai. Enquanto nós temos a certeza de que as pessoas que praticaram aquelas quebradeiras estão todas curtindo, soltas, aproveitando o dinheiro que foram pago a elas para fazerem aquilo. E assim, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Livra o Brasil, ó Deus, dessa ação demoníaca. Livra o Brasil, meu Deus, dessa direção satânica, Deus. Você sabia que Acorda, Senhor, a Tua igreja. Aviva o Teu povo, ó Deus. Dá vitória ao Teu povo de Israel, Senhor. Pai amado e querido, muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Aceita, Paizinho querido, nessa noite, a nossa oração, a nossa gratidão, ó Deus, e nos dá uma noite de paz, de descanso e um final de semana abençoado, Pai. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? E mais uma sexta-feira, né? Mais um culto aqui evangelístico na praça. E foi maravilhoso, uma bênção. Obrigada a todos que estavam aí assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Certo? Todas as sextas-feiras, às 19h30, nós estamos aqui na Praça de Alimentação da Orla da Barra Nova, aqui no quiosque da Lu. Amém? Então nós aguardamos vocês. Ok? E quem está de longe já sabe que às 19h30, né? Horário de Brasília, nós estamos aqui, tá? Um abraço no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.